de vocês. Boa noite. Você está feliz? Eu tô com formiga na barriga. Tem dia que a gente fica mais nervoso, sabia? E hoje eu tô muito. Eu acredito que é muito grande o que o Senhor quer fazer. Aleluia. Feche seus olhos e ore comigo. O mocinho de mecha loira, o gatinho, vai ficar aqui comigo? É nóis? Te amo. Feche seus olhos, Senhor. Eis-nos aqui mais uma vez. Pai, usa-nos, usa-me de forma poderosa. Senhor, que tudo que o Senhor tem para esse povo nessa noite, que eu não retenha nada. E que também eu não diga nada que o Senhor não me mandou dizer. O Senhor sabe que eu não tenho nada para dar. Mas o Senhor em mim é a esperança da glória. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha com força nessa noite. E assim como houve cura de manhã, que o Senhor haja da maneira que o Senhor quiser agora à noite. Pessoas saíram de suas casas, ó Pai, e estão aqui para te ouvir, para ouvir a tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Eu também quero, Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nós. Dá-nos tudo, Senhor. Nós queremos no volume 10, no nível máximo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos na série Bishop, seja ovelha. E aí eu fui pesquisar o que é uma ovelha, quais as características de uma ovelha. E eu estudei bastante sobre o bichinho. E algumas características da ovelha são bem interessantes. A Bíblia retrata a ovelha como um animal indefeso, vulnerável, totalmente dependente. A ovelha é dócil, mansa. Elas andam sempre juntinhas, elas são fofinhas. A gente põe algodãozinho na escola dominical para grudar na ovelha, porque ela é muito cuti-cuti, não é assim? A ovelha é mansa, calma, ela não tem nenhum tipo de defesa. Nós temos o modelo de ovelha. Lá em Filipenses 2, de 6 a 11, diz assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mesmo sendo Deus, Ele não se apegou a nada disso, deixou tudo isso de lado. Tomou a forma de homem e viveu como homem, como uma ovelha. Nem quando foi para ser crucificado, Ele teve qualquer tipo de defesa. Ele só se entregou, assim como uma ovelha. Uma das características da ovelha é que se elas caem no chão com as patas para cima, elas não conseguem se levantar sozinhas por causa do peso da lã. Então elas ficam lá, com as patas para cima. E como elas têm um estômago muito grande, elas comem o dia todo, o estômago sufoca o pulmão e ela pode morrer asfixiada. Por isso, esse é um dos motivos, são vários, mas esse é um dos motivos que ela necessita de um pastor. Se o pastor não a levantar dentro de mais ou menos 1 hora, ela certamente morrerá. Conhece algum desviado que caiu? Está lá com as patas para cima? Pois então, ele não consegue sozinho. É muito difícil. Obviamente que existem alguns casos e algumas pessoas, mas é muito difícil para alguém que se afasta voltar. Muito difícil.
Lá em 2 Pedro 2,21 diz assim: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Seria melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que conhecer e se desviar dele. Tiago 5, 19 e 20, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados serem perdoados. Olha que privilégio! Quem auxilia um pecador faz uma coisa muito boa. E aí a gente fala assim: mas não quer, não está afim. Já ofereci, não quer mudar, não quer. Verdade. Tem uns caboclos que eles não querem nada com nada mesmo. Mas aí, nesse caso, o seu papel é estar sempre disponível, para que caso algum dia ele tenha uma vontade, um desejo, ele saiba quem procurar. Então, evangelize sempre, se preciso, use palavras. Porque tem o crente chato, né? Aquele que quer falar o tempo todo, retruca tudo que todo mundo faz. Deixa eu te contar, as pessoas querem ficar longe de você, se você é assim. Agora, quando nós evangelizamos com nossa vida, quando a nossa vida exala o perfume de Jesus, essa pessoa que te conhece, que está afastada, ela vai atrás de você quando ela precisar de ajuda. Ela vai te buscar quando ela precisar. Ou seja, ela precisa, quando ela cair na real, né? Que ela precisa de ajuda. Então, o nosso papel é sempre estar disposto, disponível e vivendo uma vida reta, be holy, vivendo uma vida santa, para que alguém que precise saiba onde buscar ajuda. Ai, sabe aquele cara lá da faculdade? Então, ele é crente. Vou lá atrás dele para ele fazer uma oração por mim. Amém? Essa é a primeira característica que eu quero falar sobre a ovelha. A segunda é que a ovelha não grita quando vai ser tosqueada, nem quando vai ser morta. Quem faz isso é o porco. Já viu o porco? Alguém já viu o vídeo aqui? Alguém já foi na roça e viu o porco gritando para ser morto? Gente, é um escândalo para quem não viu. Só que a série é Be-Sheep, não é Be-Pig. Então, quando nós reclamamos para sermos tosqueados e reclamamos para sermos mortos nas nossas vontades e nos nossos desejos, a gente está sendo porco e não ovelha. Porque quando vai tosquear e tirar a lã, algumas vezes dá uma escapadinha ali, uma feridinha na pele dela. Aquela ferida tem que ser tratada para que não junte bicho. E algumas vezes, em algumas áreas da nossa vida, nós precisamos que um pastor, e deixa eu deixar claro que pastor não é aquele que é consagrado, só aquele que é consagrado que está aqui na frente. Pastor é aquele que pastoreia, e você pode pastorear aquele seu amigo da faculdade ou do trabalho. Você pode ser o pastor dessa pessoa. Você pode ser aquele que vai discipular, e cuidar, e amar, e tirar os carrapichos, e tosquear. Amém? Então, quando nós estamos sendo cuidados, quando nós estamos sendo tosqueados, ou até mesmo mortos na nossa vontade, no nosso desejo, quando nós temos que abrir mão da nossa vontade, a gente não deve ser porco, mas sim ovelha. E a ovelha vai muda. O porco é que grita. O porco é que reclama. O porco é que grita, 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 grita porque vai morrer. Mas às vezes, vontade de murmurar, vontade de dar uns gritos e de ser um porquinho, vontade de se lamentar. E é nessa hora que a gente precisa lembrar dessa palavra: seja ovelha. Abrir mão das nossas vontades e dizer: eu abro mão do meu desejo, eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus, não é fácil.
mas é necessário. Quem assistiu Mulher Maravilha aqui? Levanta a mão. Eu estou com muita vontade de dar um spoiler, mas eu vou respeitar, tá bom? Assiste lá, depois você me conta. Jesus fala com a gente em várias situações, de várias maneiras, quando a gente está ao fim de ouvir, né? Eu assisto os filmes e as séries e Jesus falou comigo sobre abrir mão dos desejos, sobre o caos que a humanidade se encontra, porque cada um quer seus próprios desejos se cumprindo, a sua vontade, aquilo que eu quero, o meu umbigo, o meu desejo, a minha vontade. E aí, eu não tenho direito de ser feliz, não? Depende. O que é ser feliz para você? Isaías 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Não fiquem bravas comigo, mas eu acho que esse versículo é para as mulheres. O bichinho para abrir a boca é a mulher. Gente, como nós fala na hora errada, a coisa errada, como nós é porquinho, e a gente reclama, e a gente lamenta, e os maridos que tem que ouvir nós. E eu estou pedindo ao Senhor, Senhor, libera logo isso, que nós precisamos de umas aglomeração feminina, que os maridos estão ficando loucos da cabeça. A gente está precisando de o chá, o bolo, é tudo desculpa, o que nós queremos mesmo é falar. A gente quer aglomerar, chorar, grudar lágrima de uma com a outra. A gente quer falar. E a gente fala vários assuntos, numa roda com 5 mulheres, todo mundo fala junto e todo mundo entende. Homem não consegue, queridas, eles não conseguem. Então, a falta dessas reuniões femininas está adoecendo os homens mentalmente. Eles não estão dando conta não, filha. Não estão. Senhor, libera logo, nós precisamos. E os homens também. Nós falamos, nós reclamamos, e sabe que quando eu me casei, eu era gerente de uma loja lá em Taubaté, então eu gerenciava a loja e gerenciava o Vande. Eu dizia a roupa que ele ia usar, aonde ele ia, como ele ia, quando ele ia. Eu errei porque eu queria governar, ele errou porque ele não queria. E tem um versículo aqui, não, tem uma característica da ovelha, que diz assim, ó: a ovelha é a fêmea adulta, o macho é o cordeiro, não, o macho é o carneiro, e o filho se chama cordeiro, o filhote é cordeiro. A ovelha, a fêmea, ela é sem defesa nenhuma, porém o cordeiro, ele está sempre pronto para um fight. O cordeiro defende o território, o cordeiro defende a ovelha, o cordeiro defende o que ele acha que é dele, o que interessa para ele. Dá umas cabeçadas, já viu essas ovelhas dando cabeçadas? São os cordeiros. Então o homem, o governo, esse luta pelo que é dele, esse governa, esse fica de olho na família. Quando o papel está invertido, sobrecarrega para um e estressa o outro. Então o nosso papel como mulher é ser auxiliadora. O papel dele é governar, o papel dele é lutar pelo território, é lutar. Está dando para entender? Quando nós, que devemos ser ovelhas mudas, nos transformamos na Peppa Pig e desabamos a falar, a gente causa ali um conflito. E aí o bicho vai dirigir, você fala: por que você virou aqui?
O outro caminho é mais fácil. Goteira. Você só não pode falar de jeito nenhum quando ele estiver dando ré, tá bom? Vai por mim, porque homem quando dá ré, ele não... Só em casa? Tô dando ré, não fala nada. É só em casa que acontece? Não? Ajuda eu aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A postura corporal de vocês me auxilia muito a ministrar. Então, quando vocês fazem assim com a cabeça, porque eu não estou vendo se vocês estão rindo, se vocês estão concordando, se vocês não estão nem aí, se vocês estão achando que eu estou falando besteira. Então, balança a cabeça, ajuda eu aí, tá bom? A postura corporal de vocês me auxilia muito na hora da ministração. Puxa de mim, ok? Tamo junto? Glória a Deus. Homem, quando está dando ré, ele precisa de silêncio. Eu não entendo qual é a ligação. Mas hoje eu conversei com um casal e ela falou, é verdade. É a mesma coisa em casa. Se ele estiver dando ré, crianças, fiquem em silêncio que eu estou dando ré. Ué, mas é com o ouvido que você está ré? Mas o nosso ímpeto de mulher é sempre falar. Não interessa o que, a gente quer falar sobre. A gente quer botar lá a nossa opinião. Palavras ditas são como balançar um travesseiro de penas no alto de uma montanha. Tem como pegar depois as penas? Não tem. As penas vão, assim são as nossas palavras. Quando a gente diz, filho, não dá para engolir mais não. Então nós precisamos pensar antes de falar. E eu aprendi a pensar antes de falar. Deixa eu te contar o que aconteceu lá em casa. Restaurou tudo. Porque quando eu mudo, quando a minha atitude muda, tudo à minha volta muda. Tudo. A atitude de alguém para comigo também muda, porque a minha mudou para com ele. É inevitável, não tem como. É o que eu planto, é o que eu colho. Então quando eu mudei e aprendi a me calar, e o Vande mudou e aprendeu a governar, nosso casamento foi restaurado. E nós estamos aqui, graças a Deus. Não era para a gente estar não, gente. Não era para a gente estar. Eu casei com um músico de baile. E hoje eu tenho um pastor lá em casa. Não era para ser assim. No meio do caminho, deu um monte de coisa errada. Mas glória a Deus que nos restaura. Glória a Deus que os seus planos não são frustrados. Glória a Deus que Ele pode restaurar aquilo que talvez você perdeu, aquilo pelo que você chora talvez. A restauração do Pai é verdadeira, ela existe. Basta você se colocar num lugar. E você vai entender esse lugar nessa noite em nome de Jesus. Outra característica da ovelha é que ela tem visão monocular. Ela tem um olho em cada lado, igual o cavalo. Então ela consegue ver dos dois lados. Apesar da visão ser bem curta, né? Alguns estudos dizem que ela é míope, coitada. Além de tudo, além de ter defesa, a bichinha é míope, judiação, né? Cai, não consegue levantar, tadinha da ovelha. Mas ela consegue ver. Tem um estudo que revelou que ela tem um campo de visão de aproximadamente 300 graus. O que significa que esse animal consegue ver quando alguém ou algo se aproxima pelas costas, sem ter que olhar para trás. Apesar dela não fazer nada, porque ela não tem defesa, ela consegue detectar algo se aproximando. E aí eu quero falar sobre um radar, uma atenção à sua volta, uma atenção à sua família. Um olhar de ovelha que você precisa ter e perceber o que está chegando à sua volta. Queridos, nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. Você sabe todo o tempo que o seu filho está vendo no celular? Você sabe o tempo todo que se passa? Porque a sensualidade está aflorando. Nesses Instagram da vida, TikTok da vida. E às vezes está tão quietinho, não está enchendo o saco, deixa lá. E nós não tiramos um tempo nosso para ir lá olhar, saber o que está vendo. Sabe, não tem nada a ver, está imperando em nosso meio. Tem a ver sim, querido, tem a ver sim.
o Caio, meu filho de 12 anos, eu contei aqui uma ministração que agora ele é influeiro, que ele fez 12 anos, e ele está muito feliz. A primeira pergunta dele foi: quando tem influa? Porque agora eu posso ir. Glória a Deus, aleluia. E aí fica o exemplo de com quem você anda é o que você quer ser, né? Eu sempre digo isso: se aproxime de pessoas que exalam Jesus, que brilham Jesus, que você vai ter fome e sede de Jesus. Então o Caio era mais afastadinho, porque só tinha 11 anos, agora ele tem 12. Então ele colou nos influeiros. Agora eu tenho 12 anos. E aí um dia, num culto de manhã, ele ficou, 20 minutos conversando com os influeiros ali fora. E ele entrou no carro e falou: mãe, já sei o que eu quero de aniversário, um Vans. Porque ele estava com aquelas pessoas. E aí ele disse assim: mãe, me arrependi de cortar meu cabelo. Eu não preciso dizer que ele estava com o Natan ali fora, né? Porque influenciou ele, 20 minutos de conversa, ele já teve desejo de fazer aquilo que aqueles meninos faziam. Então quando você cola em pessoas que amam Jesus acima de todas as coisas, é isso que você vai querer fazer: amar Jesus acima de todas as coisas. E aí nós fomos comprar o tênis para o menino. Ele fez aniversário agora em dezembro. E ele, durante toda a pandemia, ele estava com um tênis. A gente não saía de casa, né? Então ele tinha 2. Um, ele falou: mãe, esse tênis está apertando meu pé. Mas o outro, que era o mesmo número, ele não reclamou. Mas esse outro era de um tecido molinho, um tecidinho, sabe? Que parece uma meia com sola. Esses tênis. E como a gente ficou a pandemia inteira em casa, quase não saía, ele não reclamou daquele tênis. A gente voltou a sair e ele enfiou o tênisinho no pé e saiu. E eu ainda pensei: frescura, né? Os 2 tênis são o mesmo número. Um não serve, o outro serve, isso é frescura. Mas fiquei quieta. E aí a gente saiu para comprar um tênis para ele. E esse tênis que ele estava usando era tamanho 34. Aí nós entramos na loja e eu pedi 35. Eu falei: o pé dele deve ter crescido, me dá um tênis 35. A vendedora trouxe, gente, ficou isso aqui do calcanhar dele para fora do tênis, não entrou. Ah, mãe, acho que é 36. Trouxe o 36, ficou isso do calcanhar para fora, não entrou. Mãe, acho que é 37. Trouxe o 37, entrou. Mas ficou apertando o pé dele. Conclusão: nós compramos um tênis 38 para esse menino. O tênis que ele estava usando era 34. Aquele sentimento de mãe pesou dentro de mim. Tadinho, como é que eu não percebi que ele estava com o tênis apertado no pé, coitado. E eu tenho um grupo no meu celular, eu comigo mesma, e esse grupo chama Eu Mesma, Irene. E esse grupo eu mando tudo que o Senhor fala comigo. Então se tem alguma coisa eu fotografo, um versículo, alguma coisa de um livro eu fotografo, se tem algum Spark eu gravo um áudio, está tudo lá. Para a hora que eu vou ministrar eu dou lá uma olhada, corro o olho lá para saber o que o Senhor tem para aquele dia. Então esse grupo está lá. E eu saí pelo shopping gravando assim: olha, o que é que está acontecendo com os nossos filhos que nós não estamos vendo? O que é que está apertado no pé do seu filho, na vida do seu filho, que você não está enxergando? O tênis do Caio eram 4 números menores do que o verdadeiro número dele, e eu não enxerguei, eu não vi. O que é que está acontecendo na sua casa, na sua família, que você não está enxergando, que o seu radar não está pegando, que os seus olhos não estão percebendo? Satanás tem lutado fortemente contra as famílias, contra os filhos. Não dá para você vir a Poema, ouvir palavras sobre família e depois sair daqui e ir para o YouTube e ouvir alguém que é a favor do aborto, alguém que é a favor de coisas que nós não acreditamos e que nós não cremos e que não está na Bíblia e que a Bíblia reprova. Não dá, as duas coisas não dá junto. Nós precisamos nos posicionar e cuidar dos nossos filhos e conversar com eles e explicar o que está acontecendo. E explicar sobre coisas que talvez você não queira falar, mas é necessário. Se você não falar, qualquer outra pessoa vai. Talvez o amiguinho da escola, o amiguinho vizinho, vai falar de uma forma deturpada, de uma forma suja.
Você precisa falar com seu filho sobre assuntos. Você precisa chamar o seu filho e ministrar na vida dele. Pai, você precisa amar a sua filha, ela precisa se sentir amada. Porque aquela menina que é amada não aceita qualquer coisa. Mas aquela que se sente rejeitada, que não se sente amada, qualquer coisa serve. Amém? Outra característica da ovelha diz respeito a ser necessário na vida das pessoas. A ovelha, ela dá lã, carne, couro, leite. Eu li que o queijo da ovelha é o melhor que tem. Ela dá lã o ano todo. Ela semeia o ano todo. Ela doa o ano todo. E aí você pensou assim, eu sou poemeiro, disso eu entendo. Será que nós ajudamos, semeamos, ajudamos o próximo, mesmo quando a gente não está com vontade? Mesmo quando a gente está com preguiça? Ou mesmo quando só temos um? Como é que eu vou doar? Eu só tenho um. E alguns anos atrás, eu e o Vande tínhamos um bom carro, quitado, bonitinho, nosso. E olhamos para o lado e vimos uma família muito querida que não tinha nenhum. E o Senhor nos falou assim, olha, estão precisando, o que vocês vão fazer? Eu falei, mas a gente só tem um. O Senhor falou, ok, racha no meio. Nós vendemos esse carro e compramos 2 mais ou menos. Será que quando a pandemia está aí e a gente precisa reter, a gente está doando e semeando mesmo assim? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, começa a fase vermelha. Jesus vai fechar tudo de novo, o que nós vamos fazer? Vamos reter. Porém, na matemática do reino é tudo diferente. Você semeia e você recebe. Alguns meses depois que nós doamos esse carro, o Vande recebeu uma herança de um tio, que a gente nem esperava. E o tio deixou uma casa que ele tinha, um terreno que ele tinha em Taubaté, para o Vande. E aí, nós tínhamos de novo, de volta, um bom carro. Nem te conto o que aconteceu depois. Foram muitos carros doados depois disso. Doar e semear e ser na vida das pessoas, ser Jesus na vida das pessoas, vai muito além do que o que está sobrando. Não, eu dou naquele, como é que é o nome? Super Seed. Não, no Super Seed eu vou doar. Quando for Super Seed aí, é nós. Você não precisa esperar o Super Seed. Eu sei que muitos ajudaram, muitos auxiliaram, mas deixa eu te contar, nunca para, nunca acaba. Não existe agora tá bom, já semeei muito. Nós continuamos doando, e doamos o nosso tempo, doamos nosso serviço, doamos talvez alguém que manje de serviços manuais, não é o meu caso. Mas doamos a ajuda para a mãe arrumar a casa. Doamos o nosso serviço em casa. Não, aí já é demais, né? Muita coisa aí. Limpar a casa para a mãe é treta. Nós vivemos de escolha. O nosso dia a dia é feito de escolha. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, que hora que eu vou sair para trabalhar, se eu vou mais cedo um pouco por causa disso, ou se eu vou mais tarde um pouco por causa daquilo. Escolhas, escolhas, o tempo todo nós fazemos escolha. Escolha se eu vou semear, se eu vou reter. Tudo isso tem consequência. Tudo isso tem consequência. Há muitas escolhas possíveis que você pode fazer diariamente, mas é você
com a habilidade de pensar que Deus te deu, que direciona essa escolha. Você tem o Espírito Santo, e Ele sussurra no seu ouvido, Ele te diz o que fazer, mas a escolha é sua. Você que vai escolher, se vai fazer o que é certo, o que é mais ou menos, o que não é certo. É você quem escolhe. É você que pensa assim: olha, não vou dizer sim para esse convite. Esse convite não vai ser bom para mim, vai me fazer pecar. Eu não vou dizer sim para esse convite. Eu não vou responder mal esse WhatsApp. Essa pessoa foi grosseira comigo, mas eu vou respirar. Estou pregando para mim, tá bom? Estou pregando para mim aqui, ó. E não vou responder. Eu até digitei, mas eu vou apagar. Não vou ficar chateado com isso. Cara, foi super grosso comigo, mas eu não vou ficar chateado. Ajudei tanto, e agora que eu precisei não me ajudou, mas eu não vou ficar chateado. O problema é com ela, não é comigo. Vou comer ovos no café da manhã. Escolhas. Não vou comer aquele pão quentinho com manteiga derretendo. Vou comer ovos no café da manhã. Escolhas. E todas as nossas escolhas nos levam para algum lugar. E às vezes as escolhas erradas nos levam para lugares onde pessoas que nós amamos não estão lá. Às vezes nós optamos por coisas na nossa vida e queremos que todo mundo aceite. Deixa eu te contar, as suas escolhas são suas. Elas têm consequências. E quando você escolhe algo, você não pode querer que todo mundo aceite. A escolha é sua. As consequências são suas. Não adianta você culpar o mundo pelas suas escolhas. De outra forma, quando você escolhe, de repente, morrer para um desejo seu, uma vontade sua, algo que você sabe que não é bom para você, essa escolha também vai te levar para algum lugar. Mas se é algo que o Senhor te pediu, se é algo que você sabe que está em Jesus, se é uma decisão, uma escolha que está ali juntinho com Jesus, eu te garanto que o lugar onde essa escolha vai te levar é um lugar de paz, alegria, felicidade. Então nós precisamos pensar antes de escolher, nós precisamos pensar antes de falar. Satanás sempre virá com várias probabilidades negativas para você, mas uma probabilidade não tem poder algum, a não ser que ela se transforme em uma realidade. Isso é de um livro chamado Ative Seu Cérebro. Lembrei, Ative Seu Cérebro, doutora Caroline Leaf. Ela é uma cientista cristã, e eu gosto muito quando a ciência sempre mostra Deus, mas eu gosto muito quando um cristão vem dizendo: olha, a Bíblia já dizia isso, que a ciência acabou de descobrir. Então Satanás vem com várias probabilidades, e aí você diz: deixa isso de lado. A probabilidade não é nada, a não ser que ela se transforme em realidade na sua vida. A mente muda a matéria. A mente, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, a forma como eu ajo, a minha linguagem corporal. Se eu tenho um posicionamento e uma linguagem corporal de vencedor, é assim que eu vou ser. Mas se eu sou a Peppa Pig que só reclama e que grita e que ouve nós, não há como a vitória chegar. Porque eu não me posicionei como vitorioso em Cristo Jesus. Esse mês eu quis e escolhi e fiz peguei meu carro, fui para Taubaté e fui visitar pessoas que eu não via há muitos anos. Fui visitar um casal que eram amigos dos meus pais.
Então, quando eu era criança, nós viajávamos junto, ele com a família dele, nós com a nossa. E faz muitos anos que eu não vejo esse casal, muitos anos. E eu falei, eu quero vê-los, eu preciso dizer para eles quem eles são. E eu sentei na mesa e eles falaram dos filhos e dos netos. Quando a gente viajava junto, a gente tinha a idade dos netos dela hoje. E conversamos muito, e na hora de ir embora eu disse, eu preciso te agradecer, porque a minha mãe te amava. Minha mãe já faleceu há 12 anos. E eu disse a ela, sabe, a minha mãe te amava tanto. Você era tão boa para ela, você era uma amiga para minha mãe. Então eu te amo por isso. Te amo porque nós passamos momentos juntos, nós viajamos juntos. Minha mãe te amava, então eu te amo. Visitei um tio também que fazia anos que eu não via, mas que eu amo muito. E na hora de ir embora eu falei, tio, eu tenho orgulho do senhor. Orgulho do homem que o senhor é. Um homem de 2 metros de altura. E as pessoas, a gente que está aqui juntos, a gente está acostumado com essa história do eu te amo, né? Não está acostumado assim? Fernando, te amo, mano, não é? Bel, te amo. A gente está acostumado, mas quem não vive nesse meio, fica meio desconcertado quando ouve um te amo, né? Fica meio desconcertado assim. Então, meu tio ficou aquele baita daquele homem, né? Ficou me olhando assim. E eu falei, tio, eu tenho orgulho do senhor. Eu lembro de muitas histórias, e contei muitas histórias que ele não lembrava mais, mas eu, como criança, marcou. Sabe, doar e semear o seu tempo numa mesa para alguém, dizer que esse alguém é importante, é uma semente maravilhosa. A gratidão. Faça isso. Procure aquela pessoa. Agora nós vamos entrar em fase vermelha. Eu não sei como é que você vai fazer. Pede direcionamento para Deus aí. Manda um WhatsApp. Manda um áudio. Porque o áudio vai com sentimento, sabe? Não escreve não, manda áudio. Assim, com a sua voz. E diz, olha, faz tanto tempo que eu não te vejo, mas eu preciso que você saiba que você é importante. Quando nós sentamos numa mesa para honrar alguém, é importante que aquela pessoa se sinta honrada. E não que eu saia com o meu sentimento de dever cumprido. Eu preciso que ela entenda que ela é importante. Foi tão importante para mim, queridos, aqueles momentos. Mas eu tenho certeza que foi importante para eles também. Doar gratidão, semear carinho, semear amor. Ser grato. Como é importante sermos gratos. A gente tem tanto para reclamar. E muitas vezes nós nos pegamos orando e pedindo. Eu fiz uma vez, a gente tinha um GC, eu tinha um GC de mulheres em Taubaté. Eu morava em São José e tinha um GC de mulheres em Taubaté. Eu ia para lá toda terça-feira. E nós fizemos um combinado. Nós íamos ficar 1 semana sem pedir nada, só agradecendo. Queridos, como é difícil. Porque você senta para almoçar. Senhor, muito obrigada por esse alimento. Abençoa quem não tem, já pedi. É difícil. É da nossa natureza pedirmos. Nossa entrega a Jesus faz com que os planos que fazemos, que não estão no coração dele, sejam frustrados. Aquele nosso desejo, se o Senhor falar não, ele pode frustrar no seu coração? Ou você vai reclamar? Porque até para irmos para a mesa de alguém, até para fazermos algo que nós sabemos que é bom, nós precisamos estar alinhados. E aí, você vai lá para Mateus 6,6. Lá no seu quartinho, é onde você vai ouvir o Senhor e te dizer o que fazer ou não. Porque eu não estou nem falando de pecado, às vezes é alguma atitude que você quer tomar e o Senhor diz assim, agora não, segura.
E aí nesse mês, nós combinamos, eu e o Vande, de visitarmos um lugar lá em São Paulo, de pessoas que nós amamos muito, e a gente se arrumou, colocamos as crianças no carro, e vamos para São Paulo, visitar essas pessoas, e sermos gratas na vida delas. E aí a gente caiu na estrada, e tinha um acidente, estava tudo parado, mas sabe o que é parado? Parado. E aí o horário passou, e a gente ficou dentro do carro, e as crianças reclamando. Ficamos muito tempo dentro do carro e as crianças reclamando. Não dava mais tempo de ir e nós voltamos. E aí eu agradeci a Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos queria naquele lugar. Nós fomos frustrados nos nossos planos, mas nós sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida. Então, de repente, algum plano que você fez e que seria bom foi frustrado, agradeça ao Senhor. Não seja porquinho, seja ovelhinha. Agradeça, Jesus, obrigado. Obrigado porque talvez não era a hora. Agora, talvez tenha um tempo na frente, talvez não seja. Amém, glória a Deus por isso. Porém, seja ovelha, porém, a Bíblia também diz, Mateus 10,16, eu os estou enviando como ovelhas entre lobo, portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Gente, Jesus era demais, não era? Sejam prudentes. Então tem hora que você não pode ser muito ovelha. Seja prudente. Usa os seus olhinhos. Olha em que mesa você vai sentar. Quem é que está mandando ali na bagaça? Quem é que está mandando ali naquela mesa? Qual é a voz que está falando ali naquele lugar? Eu espero que seja sua. Ser prudente é saber até onde eu posso ir. Ser prudente é não paquerar com o pecado. Passo, dou uma paqueradinha. Não pequei. Eu não pequei. Aí eu volto, dou outra paqueradinha. Eu não pequei. Só estou olhando. Sabe que Davi olhou Betseba, cobiçou e tomou para si. Todo pecado começa com uma olhadinha. E aí a gente paquera com o pecado. E tem alguns ainda que são viciados em paquerar no semáforo. Está repreendido em nome de Jesus. Para de paquerar no semáforo, irmão. Misericórdia. Devemos ser prudentes. Ser simples como uma pomba, não queremos vencer uma discussão, não queremos vencer sobre ninguém. Ser prudentes como a serpente, queremos vencer o pecado, queremos vencer a nossa carne. Lá em Apocalipse, Jesus é citado como o leão da tribo de Judá. Pronto, mudou os bichos completamente. Aquele que foi como ovelha muda, o matadouro. Hoje, agora, nós estamos falando em Apocalipse, ele é o leão da tribo de Judá. Caramba, e agora? Provérbios 30:30, o leão que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Nós somos ovelha do seu rebanho, ele é o leão, nós não, mas nós temos o leão em nós. Nós somos ovelha do seu rebanho, mas temos o leão em nós. Já ouviu o rugido do leão? Nós fomos naquele zoológico aqui em Guarulhos. Ali tem um zoológico municipal em Guarulhos. Ali tem um casal, a leoa e o leão. Gente, aquele rugido para o zoológico, para. Depois que acabou aquele rugido assim, o zoológico inteiro, uau!
aquela patona, aquele olhar assim, ó. Leão da tribo de Judá. O leão vive em nós. Nenhum medo pode subsistir quando nós temos o leão em nós. Nenhuma depressão pode permanecer quando nós temos o leão em nós. Nenhuma angústia, nenhuma ansiedade, síndrome do pânico, nada disso pode continuar em nós. Quando nós entendemos que nós temos o leão da tribo de Judá em nós. Não dá, não tem como. Eu sou ovelha. Ele é o leão da tribo de Judá. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Pare de fingir que está tudo bem. Assuma que tem alguma coisa errada. Procure ajuda e mude. É tão importante, queridos, o discipulado. E discipulado não é uma caixinha. Não é. Não é a Super Nani entra na sua casa, fica uma semana, anota tudo que está errado, faz a cara assim, que a Super Nani faz, e depois vem com um monte de tabela, o que pode fazer, o que não pode, o que pode comer, o que não pode. Isso não é discipulado. Discipulado é o sobrenatural de Deus agindo em duas pessoas que se linkaram no Espírito. Mas sabe, como viver o sobrenatural numa vida tão natural, num dia a dia tão natural? Nós, às vezes, fingimos que está tudo bem. Vamos para o culto no domingo, e a galera é top, e dou soquinho na mão de todo mundo, e eu amo o ambiente da igreja. Eu amo isso aqui, amo. Quando eu era nova, adolescente, eu ia em tudo. Eu só não ia no culto de homens porque não deixavam. Eu ia em tudo. Vamos levar os da melhor idade para Campos do Jordão. Eu estava no ônibus. Ah, tem culto das crianças. Eu arrumava um jeito de ensaiar. Eu nem sei cantar, mas eu ensinava as crianças a cantar. Ah, é alguma coisa no parque. Eu estava lá. Eu amo a igreja. Eu amo estar aqui, mas sabe, não adianta eu estar em todos os cultos se a minha família está destruída. Ou se o meu filho não sai do quarto porque está depressivo. Ou se eu saio de casa para largar meu marido lá porque eu não aguento ele. O meu eu aguento, viu, amor? Você eu aguento. Eu gosto de você. Queridos, não adianta fingir que está tudo bem. Também não adianta eu dizer que vou cuidar da minha família e nunca vir à igreja. Eu vou uma vez a cada 3 meses porque eu estou cuidando da minha família. Traz sua família aqui para ajudar nós. Se a sua família está ok, nós precisamos que a sua família venha para discipular outros. Se a sua família não está ok, nós também queremos que você venha para nós te auxiliarmos. Você entende? Não tem como você ser discipulado pelo YouTube em casa. Aí hoje eu quero uma pregação engraçada, eu ponho pastor fulano. Aí hoje eu quero chapar, aí eu vou lá, boto na Marjorie. Ai, hoje eu estou meio down, meio para baixo. Ai, hoje eu vou botar uma ministração que me levanta. Vou ouvir irmã do Reteté. Não sei. Queridos, não dá para ser assim. Você precisa pertencer a uma família. Ser confrontado. E aí alguém me disse assim: eu quero ir numa igreja que eu me sinta bem. Não vai numa igreja que você se sinta mal para mudar. Mas eu entendo se sentir bem, né? A família espiritual eu entendo perfeitamente. Mas você precisa se sentir confrontado, constrangido com quem você é, para que haja mudança. E todas as vezes que eu estou aqui ministrando, eu estou ministrando para mim. É comigo que eu estou falando.
Eu espero que sirva para você também. Eu preciso ser confrontada. E não é bom, não é gostoso. Mas é necessário para que haja mudança. A gente não pode continuar no lugar que a gente está, do jeito que a gente está, queridos. A gente precisa de mudança. A gente precisa dar um passo mais, avançar, expandir, continuar, até que Ele venha. Eu sigo para o alvo. Eu continuo, eu persevero. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe que você é único? Você é único. Você foi feito, planejado, moldado. Não existe alguém igual a você. Não existe. Você é único. Então, quando você não quer ser você, quando você não gosta do que você vê em você, e você tenta ser outra coisa ou outra pessoa, você fica faltando no universo. Deu para entender? É uns papos meio de louco, né? Mas é isso mesmo. Olha só, quando você se recusa a ser você, você falta no universo. O Senhor fez tudo em equilíbrio. Você nasceu para ser você. E é do seu jeito, da sua maneira, que você vai ser usado por Ele. Então, se você pegar todos os seus dons e talentos e usar no reino, e se você pegar todos os seus defeitos e jogar aos pés da cruz, não tem como não dar certo. Não tem como. É uma receita infalível. Você pega aí os seus defeitos, procura aí alguém que vai te auxiliar a mudar, a transformar, a ser melhor, a jogar aos pés da cruz aquilo que é ruim em você, aquilo que precisa de mudança. E os seus dons e talentos você usa com força. Usa com força, porque tudo que Deus te deu é para você usar com o outro. Não é para o seu benefício. É para você beneficiar outras pessoas. Olha a receita infalível. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos e fala: Senhor, eu quero. Eu quero, Jesus. Eu quero. Eu vi o amor, eu vi o perdão, eu vi a paz, justiça, alegria, eu vi a salvação. Quero te tocar com mais uma canção que sai do meu coração. Vou contar pra você o que é que eu vi quando eu te olhei e percebi que olhavas pra mim. Eu vi o leão, eu vi o cordeiro, eu vi o rei que se tornou primeiro em servir. Eu vi o amor, eu vi o perdão, eu vi a paz, justiça, alegria, eu vi a salvação. Eu vi
pros meus braços, quero te sentir. Em ti encontro a verdadeira adoração. És meu filho amado, eu estou aqui. Corre pros meus braços, quero te sentir. Em ti encontro a verdadeira adoração. Vamos declarar juntos. És meu filho amado, eu estou aqui. Corre pros meus braços, quero te sentir. Em ti encontro a verdadeira adoração. És meu filho amado, eu estou aqui. Corre pros meus braços, quero te sentir. Em ti encontro a verdadeira adoração. Eu vi as marcas da cruz em suas mãos. Eu vi a pedra removida. Eu vi a alegria em seus olhos, em poder falar. Eu vi as marcas da cruz em suas mãos. Eu vi a pedra removida. Eu vi a alegria em seus olhos, em poder falar. Eu vi o leão, eu vi o cordeiro, eu vi as marcas da cruz em suas mãos. E sabe, ele está falando assim: olha, és meu filho amado, eu estou aqui. Corre para os meus braços, eu quero te sentir. Você precisa ter fome de Jesus, Ele quer te sentir. E você precisa querer senti-lo todos os dias, todas as manhãs, quando você acordar. Você precisa ter fome e dizer: Senhor, eu quero te sentir. Eu quero sentir arrepio, eu quero chorar, eu quero ter tudo que eu tenho direito, porém, eu quero te sentir nas minhas atitudes. Eu quero te sentir quando eu for conversar com meu marido sobre algo ruim. Eu quero falar da maneira certa, da maneira correta. Eu quero ser mansa como a ovelha. Isaías 43:19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um riacho. Até no deserto vou abrir um caminho. E riachos no ermo. Jesus está fazendo uma coisa nova em mim, em você. Você precisa crer. Lembra da sua postura? Lembra da sua mente? Você precisa crer. Você precisa agir, mostrar que você crê. Como é que a gente sabia que Noé estava crendo em Deus? Ele construiu a arca, ele agiu. Como é que você sabe, as pessoas sabem que você está crendo em Deus? Ele está fazendo, ele está agindo. O leão da tribo de Judá. Feche seus olhos, Senhor. Nós te adoramos. Te adoramos, Senhor. Obrigada. Nós queremos esse confronto. Nós queremos essa mudança. Nós queremos aquilo que o Senhor quer. Nós queremos os planos que não são seus frustrados na nossa vida. Senhor, a gente não quer vencer uma discussão. A gente não quer vencer ninguém. A gente quer vencer a nossa carne. A gente quer vencer o pecado. Mas a gente quer o Senhor. A gente quer o Senhor. Nós queremos te sentir assim como o Senhor nos quer. Ah, Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela cura. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos. A ovelha, com aquela lã pesada, ela representa muitas palavras que nós recebemos anos nas nossas vidas. E é tempo de compartilhá-la. Tem ovelhas aqui que podem estar como a Jaque ministrou, com as patas para cima, mas o bom pastor está te chamando, desvirando, cuidando e te enviando. Esses dias um irmão teve um sonho, e hoje eu mandei para o grupo de pastores, e no sonho dele, nosso querido Ralph, ele disse que tinha eu e Jaque estávamos
chamando uma multidão para uma pescaria. E quando chegávamos, passávamos por uma ponte, tinha muitos, mas muitos peixes em samburás, aquele saco grande que fica dentro da água para o peixe não morrer. Só que os samburás estavam todos fora da água já, os peixes estavam vivos. É como se uma grande pesca aconteceu alguns segundos antes de eu chegar com uma multidão. E não foi preciso pescar, foi preciso pegar os peixes. E eram peixes de muitos tipos diferentes, ao qual ele nunca tinha visto. Há uma colheita que você nunca viu na sua vida, nessa casa. E não há ovelha que vai colher com as patas para cima, porque hoje o bom pastor te coloca de pé, no poder do nome de Jesus. Só que nós vamos ser tosqueados. Sabe, esse rio de água viva que nós recebemos é para fluir, porque senão nós somos poço e não o rio. Você se tornou fonte de água viva, e a água é Jesus, o Filho de Deus. Esse rio, ele precisa fluir, e a colheita vai ser grande. Muitas pessoas, elas ficam, sabe, gente, ficam apavoradas. O pastor está chamando para a gente trabalhar, para a gente fazer. Ei, Deus deu o crescimento, os nossos antepassados plantaram. O assunto é o envio para uma colheita. O assunto é o envio para pegar os peixes que já foram pescados pelo amor de Deus. Quantos querem? Feche teus olhos, põe a mão no seu coração aí, por favor. Espírito Santo, o Senhor é o capacitador. As pessoas estão aqui às vezes, Pai, esperando um arrepio, esperando um sentimento. E o assunto não é uma igreja sensorial, mas é uma igreja que se move em fé, em obediência. E nós estamos aqui para isso. A fé, ela não sente, ela já sabe, ela tem a convicção, ela tem a certeza daquilo que não se vê, das coisas que se esperam. E nós esperamos o que o Senhor já disse que é. Nós queremos participar do que o Senhor disse que está fazendo. Nós estamos aqui, apoiamos estar aqui em São José dos Campos para isso. As ovelhas que estavam com aquela lã tão grande, tão pesada, que caíram e ficaram com as suas patas para cima, o bom pastor pega hoje, o bom pastor alinha, o bom pastor corrige, o bom pastor tosqueia. E assim nós vamos compartilhar aquilo que recebemos. Nós vamos ser a proteção na vida dessas pessoas, derramando a manifestação do reino de Deus. Porque o que quebra o jugo é a unção, não é um ensino, não é algo que você vai lá e fala, eu ouvi isso. Não, você vai lá e com a boca fechada você vai ser isso, no poder do nome de Jesus. Nós oramos e celebramos, Pai, o Bishop. Nós somos a ovelha do Cordeiro. São José dos Campos vai conhecer o Cordeiro de Deus. São José dos Campos vai ver ovelhas sobrenaturais, que uma hora é ovelha e a outra hora ruge como um leão. Assim nós vamos obedecer a palavra de Deus. Assim nós vamos, ó Deus, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, o Filho de Deus. E Jesus será conhecido, Deus será conhecido, e São José será liberto pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim nós cremos e celebramos o teu nome, Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus aí.